Muito bem, chegou o momento da janelinha mais complicadinha aqui das comandas, tá? Que é essa que nós acessamos quando nós clicamos nesse botão de mais, né? Essa janelinha aqui é a comanda detalhe page, tá? Então, ela se encontra aqui dentro da pasta comanda, tá? Aqui ela, comanda detalhe page. Vou até fechar as outras janelas que elas têm medo dela, tá? Se eu fechei foi todo mundo, né? Aí não. Comanda detalhe page. Pronto. Tá aí ela. Bom, antes de começar, né, a explicar como é que essa janela foi desenvolvida, né, ela é praticamente um clone do nosso caixa, tá? Mais simples, né, do que o caixa lá, mas com alguns aspectos um pouquinho mais complicados, como esse detalhe do item aqui, né? Com certeza esse detalhe do item é mais complicadinho do que o detalhe do item lá do caixa. No entanto, aqui nós não temos aquele menuzinho, não temos aquelas opções aqui laterais, no bottom, né? Enfim, ela tem algumas coisas a mais e algumas coisas a menos, tá? Mas deu um trabalhinho para realizar, para fazer essa telinha aqui, como você deve imaginar. Certo, mas antes de eu chegar nela, eu tive que fazer primeiro uma alteração no nosso banco de dados, tá? No nosso DER. Quando você abrir o DER lá, você vai ver essas duas alterações. A primeira delas foi a seguinte: eu tinha modelado o banco de dados com a comando detalhe vinculada ao cardápio, ok? Eu não vou abrir o DEX, senão vai ficar muito pesado aqui agora, mas eu vou mostrar aqui, ó. Então, a comanda detalhe, deixa eu vir nela aqui, comanda detalhe, ó. Aqui no lugar de ID produto tinha ID cardápio, né? Só que o cara não vai vender só coisa do cardápio, não é? Ele vai vender Coca-Cola, vai vender produtos de terceiro, tá? O cardápio, ele aparece só quando o cara tem um produto de fabricação própria, né? Pizza, sanduíche, enfim, o que ele faz lá no estabelecimento dele, macarronada, sei lá. Mas ele também vai vender produtos de terceiro, água, refrigerante e vários outros itens que nós podemos encontrar nesses estabelecimentos que fornecem comida, né? Então tinha uma falha na modelagem, tá? Eu comecei a desenvolver, vi isso daí, o que é que eu fiz? Alterei o DER, eu tirei o vínculo entre cardápio e comanda detalhe e coloquei o vínculo entre produto e comanda detalhe. Aí ficou certo, tá bom? Foi a primeira alteração que eu tive de fazer. Daí eu vi uma outra necessidade, né? Comecei a montar aqui o item, vi que tinha as observações, né? Inclusive é uma janelinha que nós temos que analisar ainda, né? É essa janelinha aqui da observação, tá? A gente vai já chegar nela. Além das observações, nós temos aquelas perguntas e respostas, né? Que ainda não estão implementadas aqui, eu tenho que implementar ainda, tá? Quando o cara inserir um item aqui, se o cardápio vinculado ao produto tiver perguntas e respostas, elas têm que aparecer aqui para o usuário. O usuário, nesse caso, é aquele carinha que está fazendo o pedido para o cliente, né? Daí ele vai fazer perguntas para o cliente. Qual é o molho que o senhor quer? Madeira ou churrasco? Essa pergunta tem que aparecer na tela para ele, senão ele não vai saber que tem que fazer essa pergunta, tá? A gente tem que colocar isso aqui ainda, tá bom? Mas além disso, tinha esses complementos aqui, ó, né? Esses complementos eles têm que ser cobrados, tá? Normalmente são. O senhor quer uma batatinha frita a mais por R$1,50? Que tal o senhor levar, sei lá, enfim, você já sabe do que é que eu estou falando. Tem esses complementos, nós tínhamos que ter colocado isso daí, né? E isso passou despercebido no momento da modelagem, tá? Não existia uma tabela para os complementos, tá bom? O que é que eu fiz então? Eu criei essa tabela. O nome dela é comanda detalhe complemento, tá? Ela é vinculada à comanda detalhe, é vinculada ao produto, ok? E eu aproveitei e coloquei já o nome do produto também, para facilitar a minha vida, tá bom? Ele já leva o nome do produto aí, para eu não ter que fazer outro comanda detalhe complemento montado e trazer o produto junto. Não, coloquei logo o nome do produto aí, tá? Daí como é que funciona? É bem simples esse complemento aqui, tá? Para o cara colocar um complemento, ele seleciona um complemento e joga aí.
Se o cara disser assim, peraí, eu quero 2 saquinhos de batata frita, não quero só um não. O cara coloca 2 vezes. Não tem essa opção de ele começar a colocar a quantidade, aumentar a quantidade do complemento, não. Aí é muito complicado, tá? Se o cara quiser 3 quantidades daquele complemento, ele coloca 3 registros aqui, 3 vezes, tá certo? Beleza. Que é raro, né? Normalmente o cara vai pedir um complemento de cada, tá? Pronto. Então, essas alterações no banco de dados foram necessárias, tá bom? Quantidade aqui, já que eu acabei de dizer que sempre é 1, precisava desse campo? Neste momento não, mas eu já coloquei aí porque pode ser que exista uma necessidade de nós deixarmos sim o cara alterar a quantidade aqui, tá? Mas eu nem mostro a quantidade, tá bom? A quantidade por padrão sempre vai ser 1. Valor unitário é o valor da compra, da venda do item. E valor total seria a quantidade vezes o valor unitário, né? Então, esses dois caras aqui, ó, quantidade e valor unitário, eles estão sempre fixos aqui, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de cálculo aqui, tá bom? Eu já deixei aqui prevendo que um dia nós possamos alterar. Tranquilo? Beleza, então. Bom, com essas alterações no banco de dados, vamos partir então agora para as explicações relacionadas a essa janela. Vamos então aqui. Bom, o comando detalhe page, né? Quem chama essa janela, ela é chamada apenas a partir deste maisinho aqui, ó, adicionar itens, tá? Adicionei itens, cheguei nessa janela. Vale ressaltar que ela não está 100% ainda, né? Tá faltando o esquema das perguntas. Talvez nós tenhamos o botãozinho aqui, tem que criar o relatório para a cozinha, tem que fazer esse pedido para a cozinha, tá? Então ela está bem encaminhada, mas ainda não está concluída, tá certo? Mas ainda assim vamos começar a analisá-la, aí depois quando eu concluí-la eu mostro para você apenas as alterações. Vamos lá. Então, ó, quem chama ela é aquele botãozinho de mais, né? Beleza. Quando eu chamo essa indivídua, eu passo para ela apenas aqui o comanda montado. É o que vem para cá. Aqui tem um monte de coisa vinculada a ele, né? Daí eu tenho aqui um controller, que é o pesquisa produto controller. Tenho a quantidade informada e tenho o produto montado. Tá? Começa aqui sendo instanciado com um produto nulo. Beleza. Eu tenho um build com um scaffold e nele eu tenho um método, né, no body eu chamo o get corpo, tá? O meu get corpo eu coloco novamente uma stack com um container. Esse container é esse primeirão aqui, ó, tá? Daí vem uma size de box tamanho 200, ok? Aí vem aqui posicionado o meu comanda tile detalhe page. Tile detalhe é um negócio meio redundante, né? Quase um trava-língua. Top 10, left 10, ó. Dessa vez eu não fiz o left aqui, aquele esquema para ele ficar no meio da tela. Não. Coloquei top 10, left 10. E eu não tenho o botãozinho de salvar lá em cima, como eu tenho lá naquela outra janela, tá? E ele é menorzinho por quê? Porque eu estou passando os dados aqui para ele ser menor. 182, 133 e por aí vai. Legal? Perfeito. Daí eu tenho outro cara posicionado, que é o quê? Que é o meu text field, na verdade, né? Eu peguei esse text field lá na tela do caixa e trouxe ele para cá, ó, o pesquisar produto. Tá? O funcionamento desse pesquisar produto é idêntico ao funcionamento do lado do caixa. Se você entende como é que ele funciona lá, você vai entender como é que ele funciona aqui, tá bom? Clicou aqui, colocou ou a descrição ou o código do produto, ou o código interno, que normalmente é o que vão usar nos restaurantes, né? O cara digitou 100 aqui, ele já traz. Digitou 101, ele já traz. Digitou uma coisa que não existe, ele traz a janela de pesquisa, tá? Mesmo funcionamento que nós fizemos lá na tela do caixa. Perfeito. Então você já sabe que ele vai receber o foco, né? Que o controller dele é o pesquisa produto controller, que no onSubmitted nós vamos chamar o método localizar produto, tá? Mesma coisa que a gente fez lá na telinha do caixa. Perfeito. Daí eu tenho aqui um expanded. Dentro desse expanded eu tenho uma list view. Aí eu tenho, olha, o dismissible, tá? No onDismissed eu chamo o excluir produto, tá?
e o filho desse cara é o itens da comanda. Mesmo jeito que a gente fez na tela do caixa, tá? Então, eu acabei colocando os outros itens aqui para baixo, não foi? Não quero. O que eu faço? Boto para cá e ele exclui. É uma coisa que acontece lá. Só que esse item aqui é bem maior, né? Ele é mais alto, digamos assim, porque ele tem mais dados do que nós temos lá na tela do caixa. Perfeito. E no finalzinho aqui eu coloco um rodapé, né? Então, o que é que tem no meu rodapé? No meu rodapé, eu coloquei dois botões. O botão cancelar e o botão fechar pedido, tá? O botão cancelar, ele basicamente está apenas fechando a tela, beleza? E o botão fechar pedido, ele está chamando o método salvar. Ele também fecha a tela e chama o método salvar, tá? Então, são esses dois botões aqui embaixo. Legal? Beleza. Veja que até o atalho está meio esquisitão, né? Nós temos algumas telas aí que o cancelar é F11 e o salvar é F12. Só que como no meu caixa o encerrar venda é F7, acabou ficando aqui no fechar pedido o F7 ainda, tá? Não ligue muito para isso ainda nesse momento. Eu ainda vou mexer nessa questão dos atalhos, tá certo? Vamos lá. Localizar produto. Localizar o produto, mesmo método que a gente utiliza lá no caixa, tá bom? Eu vou primeiro verificar se o cara está usando o módulo gratuito, se ele pode, se é para ele utilizar o módulo NFCE. Vou avisar que apenas empresas MEI é que deve utilizar o sistema gratuito. Daí eu vou verificar se ele pode realizar a venda. Mesma coisa que tem lá. Eu trouxe para cá, tá? Inclusive eu deixei aqui até um to-do aqui, ó, para mover esse código daqui e da caixa page para um local central, talvez para a seção, né? Para que nós não dupliquemos esse código. Por enquanto ele está aqui, mas ele vai ser arrumado, tá bom? Ele vai ficar no lugar onde nós não precisemos duplicar, né? Porque daqui a pouco nós vamos colocar o SAT e o MFE, tá? Aí eu vou ter que alterar lá no caixa e alterar aqui também? Não, né? Não dá certo, tá bom? Nós temos que deixar isso daqui num lugar só. Por enquanto ele está aqui para a gente ver a janela funcionando, tá? Tudo isso daqui você já viu lá na tela do caixa. Então eu vou passar direto. Compor item para comanda. Mesmo método que nós temos lá no caixa page chamado compor item para venda. Só que aqui eu estou compondo para comanda, compondo para a comanda, né? Ó. Vai fazer o mesmo esquema, ó. Vai verificar se o módulo é gratuito, se for, ele vai verificar a questão do grupo tributário, ó, o produto está sem grupo tributário, não é permitido vender um item com estoque negativo, tá? Agora essa parte aqui é diferente, né? Lá nós montamos, né, nós jogamos o item dentro da venda que está na seção, na lista da venda que está na seção. Aqui não, nós estamos trabalhando com as comandas, tá? Então essa parte aqui do código é diferente. Legal? Se eu consigo passar, né, dessa primeira parte ali em cima, onde é permitido realizar a venda com esse produto, eu venho aqui para compor o item da comanda. Se eu passo dessa parte aqui ainda, conseguir passar disso daqui, o grupo tributário está ok e não tem estoque negativo, então eu chego aqui na instância, né, do comando detalhe montado. Então eu instancio um comando detalhe montado, que representa esse quadradão aqui, ó. Esse quadradão aqui do item é um comando detalhe montado, tá? Daí, dentro dele eu coloco o comando detalhe. No comando detalhe eu tenho o produto, o ID da comanda, a quantidade, o valor unitário, o valor total. E é para ir para a cozinha esse pedido? Ele vai para a cozinha se o produto for de produção própria. Senão ele não vai, tá? Então na hora que eu for gerar o pedido para a cozinha, todos os itens aqui que tiver gerou o pedido para a cozinha igual a S é o que vai para lá, tá? No cupom fiscal vai sair tudo, mas para a cozinha lá só vai, né, os itens que necessitam ir para a cozinha, tá? Ou talvez a gente crie um relatório onde os itens que necessitam ser feitos na cozinha, eles aparecem de uma maneira diferente, destacado no começo do relatório, no começo da comanda que vai para a cozinha, tá? E os demais ficam lá embaixo só para o cara saber. Ó, tem uma Coca-Cola aqui, viu? Tem que pegar a Coca-Cola ainda para colocar nessa bandeja aí. Legal? Muito bem.
Daí, depois que ele instancia isso daí, ele coloca o produto nela também, né? Produto montado. E a lista de comando detalhe dos complementos, ele só instancia ela com nada, tá? Tá vazia ainda, né? Ele pega esse comando detalhe montado e adiciona na lista comando detalhe montado do comando montado que veio no nosso construtor. Tranquilo? Importar produto. Importar produto, mesma coisa lá do caixa. Filtrar produto lookup, mesma coisa do caixa. Excluir produto, muito parecido com o que nós temos lá no caixa, tá? Nós vamos verificar se o cara, ele perguntou, né, se é preciso perguntar, na verdade, né, se o cara perguntou, né? Nós vamos perguntar para o usuário se ele quer excluir o produto, porque, ó, se nós viermos por aqui para excluir o produto, por aqui, ó, nós não perguntamos. O cara ele já sabe o que está fazendo, né? Agora, se a gente vier por esse outro método aqui, ó, por aqui, a gente vai perguntar: deseja excluir esse registro? Se for não, ele não exclui. Se for sim, aí ele tira o cara de lá. Tá bom? Beleza. Daí, depois que ele faz isso, né, que ele exclui o produto, ele atualiza os totais, tá? Muito bem. Salvar. Ele chama o comanda montado para o método alterar do comanda DAO. Itens da comanda. Vamos ver onde é que isso aqui é chamado. Eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Vamos ver se é para baixo ou se é para cima. Acho que é para cima, hein? Tá aqui, ó. Itens da comanda. É no momento que eu estou montando a tela, tá? Então, o filho do meu dismissible é esse itens da comanda, tá? Na verdade, são esses itens que estão aparecendo aqui embaixo, certo? Vamos ver como é que a gente monta isso daí. Nós temos também esse itens da venda, lá no caixa page, né? Nós estamos fazendo algo bem parecido com o que nós fizemos lá, mais relacionado à comanda, tá? Tem lá um cartão, tem uma list tile, tem uma linha, dentro dessa linha eu tenho a descrição do item e os botões do item, ó, descrição do item e os botões do item, isso aqui é diferente lá do caixa, né? Lá nós colocamos a descrição do item, se eu não me engano, não foi no tile, tá? Os botões ficaram no subtítulo, é um pouquinho diferente isso daqui do que nós fizemos lá no caixa. A ideia é a mesma, mas foi montado de forma diferente, tá bom? Então aqui no meu título do list tile, eu coloco tanto a descrição quanto os botões, separado dentro de uma row, né? Dentro de uma row eu coloco a descrição e os botões, beleza? Muito bem. No subtítulo, eu chamo um tal de get rodapé, que é onde ele vai colocar as observações e os complementos. E no trailing, eu chamo um get pop-up menu. Esse get pop-up menu é esse carinha aqui, ó, onde eu coloco esse menuzinho aqui. Nós já vimos esse menu antes? Vimos sim, tá? Em todas as telas que nós temos aba, nós temos um menuzinho desse daí. Deixa eu mostrar para você. Por exemplo, aqui no cadastro do produto, quando eu tento alterar um produto, por exemplo, olha ele ali, tá? Esse menu nós já conhecemos, tá lá no aba page, tá bom? Peguei ele de lá, já que ele já existia, e apenas adaptei para a minha realidade aqui dentro da comanda. Pronto, voltamos para cá. Beleza? Então vamos lá. Get descrição item. Tá aqui, ó. Get descrição item. O que é que ele faz? Ele vai retornar um flexible. Dentro desse flexible ele retorna um text. Dentro do text ele coloca o nome do produto que está no produto montado, que está em um dos itens da lista comando detalhe montado, da comanda montado que veio no nosso construtor. Eita, pois é. É legal que você coloque aqui um breakpoint, aqui em algum outro lugar, tá? E você coloque esses itens aqui para você entender como é que a coisa funciona, né? Deixa eu limpar isso daqui. Vou, por exemplo, adicionar um item novo aqui, ó. Aí ele parou aqui.
tá? Aí você pega aqui widget comando montado. Widget comando montado. Aí que você vê como é que ele é, ó, tá? Ele traz o cliente, o colaborador, a comanda, a lista de comando detalhe montado, a mesa, né? E para por aí. Dentro de comanda, tá tudo lá. Dentro de lista comando detalhe montado, tem 3 coisas, ó, tem 3 itens, né? Dentro de cada um desses comando detalhe montado, ele tem a comanda detalhe, tem a lista de comando detalhe complemento e tem o produto montado. Dentro do produto montado, cardápio, produto, subgrupo, tipo, unidade. Dentro da lista comando detalhe complemento, ele vai ter os complementos. Legal? Então é interessante que você faça esse debug para você compreender como é que os objetos aqui funcionam. Quando você vê uma coisa grandona dessa daqui, né? Eita, é muita coisa. Então, para você entender direitinho, debuga, tá? Para você não se perder. Pronto, então essa é a descrição do item. Por que eu coloquei dentro de um flexible? Porque, dependendo do tamanho do nome do item e do tamanho da tela, ele vai fazer isso aqui, ó, num flexible. Se eu não colocar num flexible, ele vai dar um erro aqui, tá? Quando a tela for menor. Pronto. Daí vem get botões itens, né? Get botões item. Aqui, ó. Esse get botões item aqui é igualzinho o do caixa, tá? Na tela do caixa, que são esses botõezinhos aqui, né? Nós temos aqui o valor, né? O valor unitário, a quantidade e o valor total, de acordo com essa quantidade. Eu vou alterando aqui, ó, ele vai atualizando ali o valor total e o valor por pessoa. Beleza? Muito bem. Daí eu tenho o get rodapé. O get rodapé é chamado onde mesmo, hein? Chamado aqui no subtítulo, né? Ó, tá? O rodapé é essa galera aqui de baixo, é onde estão as observações e os complementos. Vamos lá. Get rodapé. Get rodapé, então, ó, é uma coluna. Essa coluna, ela no main axis alignment e no cross axis alignment eu coloco start e start, que é para ele ficar à esquerda e no topo, tá? Não ficar centralizado esse conteúdo aqui. Daí eu venho com um divisor. Esse primeiro divisor aqui, ó, tá aqui em cima. Logo depois, dentro de um padding, eu coloco o que dentro desse padding, né? Deixa eu ver, tem um icon button. Esse icon button, ele tem aqui uma corzinha vermelha, é o cancel, tá aqui, ó, tá? Esse icon button aqui é só para eu limpar as observações, né? Então o cara colocou lá, com gelo e laranja e com gelo. Pô, com gelo e laranja e com gelo, errou, né? Então ele tira aqui, vai novamente aqui nas observações e coloca só com gelo, tá? Não, com gelo não, por favor. Ele vem aqui e limpa, pronto, isso, tá bom? Esse botãozinho aqui é para ele limpar as observações. Tá, daí vem aqui, o que ele faz para limpar as observações, né? Ele pega a comanda detalhe, copia ela com a observação igual a vazio, ó. Só isso mesmo. Daí vem o texto observações, debaixo do texto observações nós temos lista comando detalhe montado, observação, tá. Ele vai colocar cada uma das observações aqui, tá? As observações, né, elas ficam no campo observações, observação, na verdade, do comando detalhe, tá bom? Separado por /n, vai ficar uma string embaixo da outra nesse campo aí. As perguntas e respostas do cardápio também, todos eles vão ficar no campo observação, tranquilo? Não tem necessidade de nós separarmos isso aí em campos e em tabelas, tá? Daí vem o divisor, depois vem os complementos, ó, complementos. E abaixo de complementos, o que é que a gente faz? Nós colocamos aqui uma data table, onde nós pegamos as colunas do complemento e as linhas do complemento. Mas aqui embaixo nós temos as colunas do complemento, ó. Nós colocamos lá nome e valor. Nome e valor, deixamos uma vazia, né? Porque vai servir para o botão excluir. E nas linhas do complemento, nós colocamos aí o botão excluir, tá aqui ele, vai chamar o método excluir complemento, aí nós passamos aqui o comando detalhe complemento e o índice, para ele saber quem é que ele vai excluir, né? Clicou aqui, quer excluir mesmo? Quer, ele tira aquele cara lá, perfeito.
Depois nós colocamos o nome do produto, que está no comando detalhe complemento. Ó, como foi bom nós colocarmos o nome do produto. Se nós não tivéssemos colocado o nome do produto, nós teríamos que criar um comando detalhe complemento montado com o produto, ou então com o produto montado. Meu Deus, que confusão. Não, deixa o nome do produto ali para facilitar a nossa vida, tá? E na outra coluna ele coloca o valor total do comando detalhe complemento, que é esse valor que está aparecendo aqui. Beleza? Clicou aqui, acontece o quê? Nada. Clicou aqui, ele exclui. Prontinho. Exclui complemento. Ele recebe o comando detalhe complemento e o índice, né? Então ele vai lá, ó, no comando montado, comando detalhe montado, índice que foi passado, lista comando detalhe montado ou complemento e remove onde o ID do produto é igual ao ID do produto que foi passado aqui. Só isso mesmo. Incrementar item e decrementar item, basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no caixa, tá? Ele vai apenas, né, multiplicar aqui a quantidade, se for para incrementar, né, tanto para incrementar como para decrementar, ele vai multiplicar aí a quantidade pelo valor unitário, tá? E por que esse comandão, eu ia dizer palavrão, mas é comandão, por que está tão grande? Porque nós temos aí uma série de objetos aninhados, né? Aí você debuga, coloca aqui um breakpoint, você vai entender exatamente o que está acontecendo. Não é difícil não, tá bom de compreender? É só porque o nosso o comando detalhe está dentro de uma lista que está dentro do comando montado que veio no nosso construtor, tá? É meio assustador, né? Mas é simples, tá certo? Quando você debuga e compreende aí onde é que cada objeto está alocado, você não tem nenhuma dificuldade. Sempre que eu incremento o item ou decremento o item, eu chamo o método atualizar totais. O que é que ele faz? Atualizar totais. Ele faz um laço no lista comando detalhe montado e pega lá o valor total e soma com o total geral, tá bom? Então, depois de ele pegar aqui o valor total, ele pega a quantidade de pessoas. Se tiver diferente de 1 por alguma razão, se tiver nulo, ele vai colocar 1 por padrão, né? Mas por padrão a gente já coloca 1 quando a gente instancia, que é só para garantir, tá? Daí ele altera a comanda passando para o total dela, o total geral que foi calculado ali, e ele divide o total geral pela quantidade de pessoas e coloca no valor por pessoa, tá? Legal. Aí tem esse método aqui, executar função menu button. O nosso menu button lá, né? Tá mais aqui embaixo, o get pop-up menu, tá? Nós utilizamos lá no aba page, tá bem parecido aqui, tá certo? Nós passamos para ele o onSelected pop-up menu button, né? E ele vai retornar aqui uma string, tá certo? Uma string informando qual foi o item selecionado, tá? Mesma coisa que acontece lá na aba page. Além desse método aqui, nós mandamos para cá também um índice, que é para a gente saber qual foi o item que o cara clicou, tá bom? Então vamos lá, nós temos 3 opções no nosso pop-up menu button, né? 3 pop-up menu item, tá? No primeiro deles, ó, no valor, nós vamos colocar excluir, 2 pontos, e o índice, que foi mandado aqui em cima, tá? Então, por exemplo, nesse cara aqui, ó, o valor dele é excluir 1. Na verdade, é excluir 0, tá? Porque esse 1 aqui já é o índice mais 1, tá bom? Aqui é complemento 1 e aqui é a observação 1. Já nesse outro aqui, ó, aliás, voltando, tá? Aqui é excluir 0, complemento 0 e a observação 0, porque esse aqui é o primeiro item do array da nossa lista, né? Esse aqui é excluir 1, complemento 1 e observação 1, tá? Então, o valor do nosso primeiro aqui, do primeiro item lá, né, vai ser excluir 1, tá bom? Mais embaixo nós temos outro item, ó, que vai ser complemento 1 ou 0, né? Primeiro é 0, tá? E, por fim, nós temos observação e aquele índice que foi passado aqui. Legal? Muito bem. Daí, no ícone do primeiro nós temos o delete, né, que é aquela lixeirinha, e no texto nós colocamos lá, excluir, com essa decoraçãozinha aqui, né? Ele fica branco, a cor da fonte é 10 e ele está negrito. Mas aqui embaixo nós colocamos
aquela caixinha de adição com a cor azul e aqui o estilo dele, o texto é complemento. E por final nós temos a caixinha também de adição com a cor verde e o texto observação também com esse estilo aqui. Pronto. Daí, ó, quando eu chamo esse cara aqui, vamos lá, vamos entender essa questão do método aí, né? Ó, quando eu chamo o Get Pop-up Menu, vou pressionar Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Quando eu chamo ele aqui, ó, eu passo para ele o método para onde ele vai mandar aquela string, tá certo? Aquela string do valor que você viu lá, excluir index.toString. É aquele valor que ele vai mandar para um método. Que método é esse? É esse método aqui, ó. Executar função menu button. Legal? Então, lá no final, o nosso pop-up menu button, ele vai mandar este valor para o método que eu mandei aqui. Qual foi o mesmo método? O método que eu mandei é esse aqui, ó. Executar função menu button. Ó, ele recebe aqui uma string. Essa string que ele está recebendo aqui, eu chamei de operação valor. Por quê? Porque ela está vindo assim, ó. Excluir 2.1, excluir 2.0, ou então observação 2.0, observação 2.1. Sempre vem com 2 pontos e o índice do item que o cara clicou, né? O que eu faço então? Eu crio uma array, daí eu pego essa operação valor e dou um split nele. Aí ele vai utilizar os 2 pontos como o caractere base, né? Se por exemplo vier assim, ó, excluir 2.0, ele vai criar um array com 2 posições, onde excluir vai ficar na posição 0 e esse número 0 vai ficar na posição 1. Se for excluir 2.2, o excluir vai ficar na posição 0, o 2 vai ficar na posição 1, por conta desse split aqui. Tranquilo? Muito bem. Daí em operação, eu coloco o que está na posição 0 desse array, que vai ser ou excluir ou observação, ou qual é o outro mesmo? Excluir, observação e complemento, ou complemento, né? E valor, né? No lugar de valor eu coloco a posição 1 do array, que vai ser 0, 1, 2, enfim, vai ser um índice, né? O item que o cara clicou, tá? Índice, só que esse valor aqui está string ainda, né? Índice é o valor passado para inteiro. Legal? Se a operação for excluir, eu chamo o método excluir produto. Pergunto antes? Pergunto. Se a operação for observação, eu chamo a janela comando observação padrão lookup page. E a gente vai já analisar ela na próxima videoaula, tá? Essa janela comando observação lookup page, ela vai me retornar uma lista de observações, né? Veja que quando a gente chama ela aqui, ó, ela tem uma lista, na verdade ela tem uma data table, né? E essa data table ela veio, ó, com as caixinhas, a primeira vez que a gente vai usar as caixinhas, né? Então o cara ele seleciona aqui e ela vai me retornar a lista de itens selecionados. Já a gente vai ver como é que isso funciona, tá bom? Beleza. Daí, se essa lista retornou mesmo, né, se o retorno que veio aqui, ó, da janela, eu chamo a janela e espero um retorno, eu aguardo o retorno dela aqui. Se esse retorno é uma lista, daí eu primeiro zero a observação, é uma variável observação qualquer que eu criei, tá? Daí eu varro essa lista que retornou aqui, ó. Legal? E em observação eu coloco cada item dessa lista mais uma quebra de linha. Daí, em comando detalhe, dentro do campo observação, eu coloco essa observação que eu criei aqui. Tá bom? Legal. Já se a operação for complemento, o que é que eu vou fazer? Eu vou importar o complemento, né? Eu estou apenas chamando aqui um lookup para produto, tá? Produto DAO. Ele vai chamar o produto aqui, tá certo? E depois que ele chama o produto, eu faço todo aquele esquema de novo, né? Verifico se esse produto está mesmo
pronto para ser vendido, se a tributação dele está ok e tal. Então, ó, de novo, venho aqui o to-do, né? Mover esse código para um local central. Né? Tiro do caixa, tiro daqui, coloco no lugar central para nós fazermos essas verificações aqui apenas uma vez, tá? Eu preciso fazer isso no complemento? Preciso, sim, tá? Inclusive, o complemento ele sai no cupom fiscal separado. Né? Vai sair lá, prato de arroz com feijão, R$10. Saquinho de batata frita, R$1,50. Tá? No cupom fiscal ele sai separado. Legal, pronto. Né? Daí, se o cara puder compor o item para comanda, ele coloca aqui, né, no comando detalhe complemento, tá? E aí ele chama o método setState para ele recarregar a tela, tá certo? Filtrar complemento do lookup é exatamente o que está acontecendo aqui, é só para ele chamar a tela do produto, né? Na verdade, ele vai chamar o método do produto, que é o consultar lista filtro, passando o campo e o valor. E o get pop-up menu nós já vimos como é que ele funciona. E pronto, né? Uma janelinha um pouquinho mais complexa, né? Mais complicadinha, mas eu acho que ela não chega a ser mais complicada que a do caixa, não, até porque nós pegamos muito código do caixa e trouxemos para cá. Né? Então você já estava acostumado com o código lá, então de fato a complexidade se torna menor por conta disso, já está acostumado, né, com o caixa, tá certo? Bom, como eu mencionei, ela não está completa ainda, né? Mas eu quero que você brinque com ela, tá certo? Encontre aí algum problema, algum erro, faça sugestões lá no Trello, tá? E o que nós pudermos fazer antes dessa release aí, dentro das sugestões, nós vamos fazer. Como esse esquema aí de não excluir o produto, né? Essa foi uma sugestão que um colega mandou. Ele conversou com o contador falou, cara, não é bom excluir o produto. De fato, não é bom mesmo não excluir o produto, né? Então ele colocou lá no Trello, eu coloquei no quadro Trello Público e já fiz essa alteração. Então quando você estiver brincando com essas telas da comanda, né? Se você achar algo importante, coloca lá no Trello, que a gente repassa para o quadro Trello Público, né? Dependendo do que você colocar. E a gente pode colocar ainda nesse sprint ou para os próximos sprints, tá certo? Então pronto, agora vamos analisar a última janelinha, né? Pelo menos dessa sequência de videoaulas aqui, que é a janelinha da importação da observação.